Agora com destaque internacional, vamos falar mais sobre a guerra no Oriente Médio. Estamos de olho no que está acontecendo no Estreito de Hormuz, assim como também os ataques que atingem partes da infraestrutura petrolífera do Oriente Médio. Pelo menos 3 navios foram atingidos no Oriente Médio hoje, inclusive embarcações cargueiras que pegaram fogo. Os ataques aconteceram depois do Irã anunciar a instalação de minas no Estreito de Hormuz. Falávamos mais cedo sobre esse assunto com o Américo Martins. E aí, Américo, tem até uma informação que chega agora da CNN Internacional, um levantamento que é feito pelos Estados Unidos, um relatório do Congresso americano de 2025, que diz o quê? Que o Irã possui até 6.000 minas navais. Ou seja, esse alerta com relação ao que pode acontecer no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, ele é intensificado. Exato, Carol. A situação no Estreito de Hormuz está ficando cada vez mais complicada, com cada vez mais riscos para os petroleiros e cargueiros que eventualmente tentem passar por aquele curso d'água. O Irã tem começado um processo ali de colocar minas nas águas do Estreito de Hormuz. Até aqui, o Irã vinha impedindo a travessia do Estreito de Hormuz pelos petroleiros e pelas embarcações com base na ameaça. Eram mensagens que a Marinha iraniana passava por rádio, dizendo que iria atacar qualquer navio que tentasse passar pelo Estreito de Hormuz. Alguns navios chegaram a ser atacados inicialmente, mas agora a gente vê um recrudescimento dessas ameaças e um movimento do Irã para uma interdição física do Estreito de Hormuz, que é muito mais complicada e tem muito mais impacto do que simplesmente as ameaças. As ameaças já tinham, na prática, fechado a passagem. Muitos poucos petroleiros estavam tentando se arriscar por aquelas águas, mas agora com as minas você fica fisicamente impedido de passar com os navios pelas águas do Estreito de Hormuz. O Irã ainda não fechou completamente, não colocou todas as minas que dispõe, como esse relatório que você citou afirma. O Irã teria até 6.000 minas navais para colocar nas águas, já teria colocado algumas dezenas dessas minas utilizando pequenos barcos da Marinha iraniana. Essas minas elas ficam abaixo da superfície, elas podem explodir tanto em contato com os navios como à distância. Então aumenta muito o risco de ataques contra os navios. O presidente Donald Trump, inclusive, reagiu imediatamente quando soube dessa informação que foi confirmada pelos militares americanos de que o Irã estava lançando essas minas nas águas. Ele ficou muito irritado, o presidente Donald Trump ordenou aos iranianos que removam aquelas minas, porque senão ele vai determinar que os americanos ataquem e tentem tomar o controle do Estreito de Hormuz. Com essas minas, tudo fica muito mais difícil, Carol, porque, entre outras coisas, vai demorar um certo tempo para você retirar as minas das águas, especialmente se o Irã continuar nesse processo. Existe um outro risco também, Carol, que vai além dessa questão das minas e que a gente viu muito em uso na guerra da Ucrânia, que é a utilização também de drones pelos iranianos para abater navios, ou até de embarcações, pequenos botes improvisados cheios de explosivos que são despachados em alta velocidade contra os navios. Foi assim, por exemplo, que a Marinha da Ucrânia, que não tem sequer um navio, conseguiu expulsar toda a poderosa Marinha Russa do Mar Negro. A Marinha Russa hoje não sai mais das águas territoriais da própria Rússia por conta desse tipo de drones, por conta desse tipo de inovação. Os iranianos também podem apelar para isso. Então, isso cria um impacto ainda maior na economia e na questão da exportação do petróleo. Impede fisicamente, inclusive, que os petroleiros tentem passar pelo Estreito de Hormuz. Ainda não está claro se esses 3 ataques de hoje foram com minas ou foram com algum outro tipo de míssil ou algum outro tipo de explosivo. Mas chama muito a atenção, Carol, porque desde o início da guerra nós tivemos 13 navios que foram atingidos durante esse conflito. 3 deles apenas hoje. Um dia depois do Irã ter confirmado e os americanos terem também confirmado que o Irã estava colocando essas minas no Estreito de Hormuz. Em apenas uma manhã,
3 cargueiros foram atingidos. Um deles é um cargueiro da Tailândia, que carregava cargas e tinha 23 marinheiros. Eles foram resgatados, 3 deles continuam no navio. Esse navio está pegando fogo. Então, tudo isso só aumenta a pressão econômica e a incerteza com relação à possibilidade de exportação de petróleo do Golfo Pérsico. É o Estreito de Hormuz, de fato, virando o grande ponto focal nesta guerra, e o Irã conseguindo fazer o que planejou desde o começo: utilizar o petróleo, utilizar a economia como uma arma nesse conflito contra os Estados Unidos. Enquanto isso, a cotação da commodity sobe. Temos o barril do tipo Brent agora negociado a $91, está oscilando, viu? Já chegou a ficar abaixo dos $90 e volta a subir nesse momento com esses ataques confirmados. Américo Martins, nosso analista de internacional. Obrigada, Américo. Temos também imagens agora ao vivo de Beirute. Beirute foi uma das cidades atacadas nesta quarta-feira por Israel. Além do Líbano, também o Irã foi alvo desses ataques. A capital iraniana, Teherã, também foi alvo dos bombardeios. E o Irã também lançou ofensivas, inclusive em direção a Israel e outros países do Oriente Médio. Vou trazer aqui o mais recente balanço divulgado pela CNN Internacional com relação às vítimas desse conflito. Segundo o embaixador do Irã nas Nações Unidas, mais de 1.300 civis morreram em ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel.